6x1, ainda não há qualquer tipo de consenso no Congresso Nacional, apesar de ser uma pauta popular. E o setor produtivo no Brasil é contrário a essa modificação, afirma que vai aumentar custos, a necessidade de contratar mais pessoas. De qualquer forma, esse embate, essa discussão será feita nesse ano, o ano eleitoral. Enquanto isso, o governo vai continuar pressionando o Congresso Nacional para uma possível aprovação dessa pauta, que é uma pauta popular. Manifestantes voltaram a se reunir em diversas ruas do Irã nesse sábado em protestos contra o governo local. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, chegando com todas as informações. Qual o balanço de mais uma jornada até agora? É um país que fervilha depois de muitos anos, não é isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Difícil a gente precisar o balanço das manifestações deste sábado, porque o Irã, os moradores iranianos, estão sem acesso à internet há 48 horas. Ainda assim, algumas imagens foram feitas por celular de manifestações nas principais ruas do país, de cidades do país, como a capital Teherã, por exemplo, que mostram uma grande manifestação popular. Mais uma vez, protestos que começaram no dia 28 de dezembro vão chegando agora à sua segunda semana. Segundo organizações de direitos humanos internacionais, pelo menos 51 pessoas morreram até o momento, incluindo pelo menos 8 agentes das forças de segurança iranianas, incluindo a Guarda Revolucionária do Irã, um braço do exército do país que atua também nas ruas iranianas, nas ruas do país persa. Um ponto para a gente destacar é que, segundo essas organizações também, pelo menos 2.000 manifestantes já foram detidos até o momento, sem informações se há estrangeiros presentes nesse grupo. O governo do Irã afirma que agentes da CIA e do Mossad, a inteligência israelense e a inteligência norte-americana, estariam atuando para fomentar esses protestos no país. Isso não seria uma medida inédita, não seria exatamente uma grande novidade, principalmente envolvendo o Irã, que já viu o regime dos ayatollahs ser pressionado pela população local algumas vezes ao longo deste século. Mas o fato é, há uma insatisfação popular por conta da economia local. O Irã sofre muito com as sanções internacionais que foram intensificadas em 2025 pela comunidade internacional por conta do seu programa nuclear. A gente lembra que em junho do ano passado houve um embate direto entre Irã, Israel e Estados Unidos por conta do programa nuclear do Irã, aquela acusação que é feita por países do Ocidente e por Israel de que o Irã estaria enriquecendo urânio para o desenvolvimento de uma arma nuclear. Um argumento que é rejeitado pelo governo iraniano, que diz que enriquece urânio apenas com fins energéticos, de abastecer a sua população. Fato é, os ataques dos Estados Unidos em junho do ano passado atingiram instalações nucleares iranianas e isso impactou realmente a produção de energia local, tanto que o preço da energia subiu e o Irã, que já teve uma inflação acima dos 30% em 2024, segundo o FMI, deve fechar o ano de 2025, a gente ainda aguarda a publicação dos dados, com uma inflação acima dos 42%. Segundo o FMI, a expectativa é de que em 2026 esse índice também fique acima dos 40%. A moeda local na sua maior queda de valor deste século, atingindo níveis muito complicados de fato. Apesar disso, o Irã é um país que mantém bons níveis sociais. Por exemplo, a expectativa de vida iraniana é de 78 anos, o mesmo número dos Estados Unidos. A porcentagem da população que é alfabetizada acima dos 90%. É um país que naquele cenário do Oriente Médio, aquela região do mundo, vive relativamente bem, apesar dos problemas econômicos que têm se tornado cada vez mais fortes.
pelo menos 60% da população iraniana está abaixo dos 30 anos de idade. E isso explica um pouquinho, Thiago, do porquê que há uma revolta popular crescente, principalmente porque o acesso à informação no Irã sempre foi muito limitado. A pauta de costumes no Irã sempre foi muito restrita, desde a queda do Shah Reza Pahlavi no finalzinho da década de 70 e o começo do regime dos ayatolás. Inclusive, o filho do Shah Reza Pahlavi, que vive hoje nos Estados Unidos, se manifestou, pediu que manifestantes fossem às ruas não só no Irã, mas também no resto do mundo. Ele acredita que a monarquia pode voltar a ser a forma de governo no Irã, o que parece ser uma realidade um pouco distante ainda, porque ela foi muito rejeitada no final da década de 70, não à toa que houve a Revolução Islâmica no país. Bom, falando sobre as manifestações ao redor do mundo, quem tem acompanhado toda essa movimentação é o nosso correspondente, Luca Bassani, que chega ao vivo agora para trazer todas as últimas atualizações. Protestos foram registrados em cidades europeias, também nos Estados Unidos, e é o Luca que vai atualizar a gente. Boa noite, Luca. De fato, as manifestações acontecem em todo o mundo, principalmente pela diáspora iraniana, aqueles que desde o início do regime dos ayatolás se colocavam contrariamente à República Islâmica e que têm sido também motivados pela possibilidade, pelo sonho de restaurar a monarquia Pahlavi dentro do Irã. Inclusive, na capital Londres, hoje uma das cenas mais emblemáticas foi próximo ao Hyde Park, onde acontece, onde tem o consulado do Irã. Os manifestantes trocaram a bandeira da República Islâmica atual pela bandeira que é histórica do Irã, a bandeira associada à monarquia, com aquele leão empunhando uma espada, algo que mostra exatamente a vontade de parte desses manifestantes de uma nova forma alternativa de governo que talvez inclua a restauração monárquica. Ao mesmo tempo, em Berlim, manifestações dessa mesma natureza, pedindo liberdade às mulheres, uma reforma no sistema jurídico do país, uma maior abertura também do aspecto religioso. Isso se seguiu por várias capitais europeias, lembrando que a comunidade iraniana é muito forte no Reino Unido e na Alemanha, onde as manifestações principais se concentraram, mas também nos Estados Unidos, que foi um país que abriu. Perdemos o contato com ele, mas de qualquer forma, não é, o Fabrício? O Lucas sempre destacou a Revolução Islâmica de 79 e você destacou muito bem também, porque se é uma população jovem que quer acesso à informação e tem todo um desafio de se superar o que não só o regime impõe, mas também as condições que essa população vive. Não é de hoje que, por exemplo, há uma dificuldade de acesso à informação no Irã, que a população local pede por mudanças. A gente lembra que a morte de uma mulher em 2022 causou também uma grande revolta popular no país, mas naquele momento o regime conseguiu sufocar essas manifestações com relativa eficiência, tanto que nenhum movimento social acabou avançando com muita força no Irã. Isso é algo que a gente está falando que aconteceu 4 anos atrás, então mostra que os ayatolás, que o regime do ayatolá Ali Khamenei ainda tinha muita força, pelo menos naquela ocasião em 2022. Acontece que a tensão entre Irã e Israel no ano passado, com ataques em solo iraniano em junho, mostraram uma certa fragilidade. Primeiro porque o governo agora precisa gastar mais dinheiro para reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Segundo porque a realidade da guerra chegou e bateu na porta da maioria dos cidadãos iranianos, principalmente na capital Teherã, que foi alvo de bombardeios israelenses. A sede da TV estatal, por exemplo, foi atingida por bombardeios. E isso tudo, claro, acaba pesando no inconsciente da população, mesmo com essa cortina de ferro, vamos dizer assim, instalada no país. Ou seja, o acesso à internet é difícil, o acesso às informações é algo muito complicado, mas é claro que há uma sensação em boa parte da população, principalmente os mais jovens, de que alguma coisa não vai bem. E as sanções internacionais têm pesado também bastante nesse sentido. Bom, Fabrício, antes de encerrar com você, deixa eu pedir para você atualizar a nossa audiência sobre ataques dos Estados Unidos
ao ISIS, né? Ao Estado Islâmico. Exatamente, posições do Estado Islâmico na Síria. A gente lembra que isso não é exatamente inédito, aconteceu também em dezembro do ano passado. O Estado Islâmico, apesar de ter sido majoritariamente vencido pelo Ocidente, pela coalizão do Ocidente desde o comecinho, desde a metade da década passada, atuando ali na Síria e também no Iraque, na região do Levante, ele ainda mantém postos, ainda mantém algumas posições em território sírio. Desde a troca de governo na Síria, no finalzinho de 2024, a queda de Bashar al-Assad e a chegada de Ahmed al-Shara no poder lá na Síria, os Estados Unidos têm intensificado algumas ações, ataques aéreos, bombardeios, e isso aconteceu principalmente em dezembro do ano passado, depois que 2 soldados americanos e um intérprete acabaram mortos em uma emboscada feita pelo Estado Islâmico em uma região da Síria que ainda é controlada pelo grupo terrorista. Hoje os Estados Unidos voltaram a atacar essa região, deixaram mortos ali também. A gente ainda aguarda mais manifestações vindas do Pentágono para entender exatamente a proporção desses ataques, o número de mortos, mas uma situação que mostra que a Síria ainda não está completamente controlada pelo governo civil de Ahmed al-Shara, que busca reconhecimento da comunidade internacional também para conseguir derrubar, se não todas, pelo menos boa parte das sanções que foram impostas ao longo dos últimos 10, 15 anos por conta da guerra civil que atingiu o país. Fabrício Nois, que volta daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Até já, nosso editor de internacional com as últimas informações.